Salve, salve, meus quarentenados, minhas quarentenadas, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de exercícios. Como prometido, vocês vão ver que é uma aula bem tranquila, tá, pessoal? Então, mas antes eu tenho que falar das nitrilas, que foi a função que eu fiquei devendo para vocês, certo? Então, deixa eu apresentar minha tela aqui. Compartilhar. Show de bola, então vamos lá. Ó, com relação às nitrilas, gente, quem são as nitrilas? Eu dou a seguinte dica para você, ó. Nitrila, pense nisso aqui, ó. Nitripla, ou seja, nitrogênio e tripla, tá? Então você vai ver o nitrogênio envolvido em uma tripla ligação com o carbono. Uma nitrila, ela tem que ter no mínimo 2 carbonos, tá, gente? Aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica genérica R, então aqui R não pode ser hidrogênio, tá? R aqui tem que ser um radical, um substituinte. E aqui eu tenho AR, que é o caso de ser um aromático, beleza? Então nós temos aqui alguns exemplos de nitrila, ó. Aqui eu tenho um R ligado na C-tripla-N, né? Se eu tenho nitrogênio e tripla, eu tenho a nitripla, né? Que a gente chamou aqui entre aspas. Uma observação, gente, percebam que a grafia de bastão das nitrilas, ela é um pouco esquisitinha. Por que que isso acontece, ó? Vamos lá, deixa eu pintar nesse exemplo aqui onde que a gente tem carbonos, ó. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui, tá? A questão é, por que que ele não faz o zigue-zague aqui? Gente, pelo seguinte, esse carbono é um carbono sp. E a geometria do carbono sp é linear. A gente vai falar melhor disso mais para frente, tá? Na aula lá de estrutura e propriedades. Mas, por enquanto, guardem essa informação, tá? De novo, ó, eu tenho aqui, ó, no começo da tripla, eu tenho um carbono subentendido. A grafia de bastão, quando tem ligação tripla, ela fica feia mesmo, tá, gente? Alguns professores ignoram isso, mas não é correto, tá? A grafia de bastão, ela serve para tentar representar da maneira mais fidedigna como que a molécula é na realidade, no espaço. A gente vai falar sobre isso na aula de estrutura e propriedades. Mas quando a gente tem um carbono sp, a gente tem uma geometria linear e um ângulo aqui ó, de 180 graus. Então essa é a representação mais correta que vocês podem encontrar, tá? E existe a representação condensada, que é simplesmente CN. Beleza? Situação. Por que que uma nitrila tem que ter no mínimo 2 carbonos? Isso aqui, gente, não é uma nitrila, tá? Apesar de ter um carbono, isso aqui é uma exceção. Esse composto é inorgânico, tá? É um cianeto inorgânico, beleza? Então, isso aqui é inorgânico. E o nome desse cara aqui, ó, é ácido cianídrico. Na verdade, quando está em solução, né? Porque na forma gasosa ele é o cianeto de hidrogênio. É o gás cianídrico, tá, gente? Responsável lá pela morte dos judeus nas câmaras de gás, beleza? E também responsável pela morte dos jovens que morreram asfixiados no incêndio da Boate Kiss em 2013, né? Basicamente, esses compostos, eles podem ser utilizados para fazer alguns tipos de polímeros, como poliuretanos, que são aquelas espumas isolantes. Então, quando elas queimam, elas podem liberar esse tipo de substância aqui. Muito tóxica, beleza? Então, tanto é que a maior parte do pessoal lá que morreu na Boate Kiss foi por causa de asfixia por cianeto de hidrogênio ou gás cianídrico, como ele é conhecido, beleza? Então, apresentando as nitrilas para vocês, tá? Lembrando, esse composto ele é inorgânico, esse aqui de baixo, ele não é uma nitrila. Para ser uma nitrila tem que ser um cianeto orgânico, e para isso tem que ter mais de 2 carbonos, ou 2 ou mais carbonos, né? Para poder ter os carbonos em cadeia aqui, né? Aqui eu não tenho uma cadeia de carbonos. Mas além do mais, também ele é classificado como inorgânico mais por uma questão de reatividade mesmo, beleza? Ele reage mais como composto inorgânico. Ele tem mais características em termos de reatividade química em comum com o grupo dos compostos inorgânicos, tá? Então, ele partilha de mais características em termos de propriedades químicas, como reatividade, ele partilha dessas características com o grupo dos compostos inorgânicos. Ele é mais afim dos inorgânicos do que dos compostos orgânicos. O HCN ele não se comporta como um composto orgânico, ele não reage como um composto orgânico. Então,
Ele pode reagir com compostos orgânicos, mas ele não reage como compostos orgânicos. Então, só falando um pouco devagar aqui, essa parte para você não se perder. Mas é simplesmente uma questão de aquilo que eu expliquei na primeira aula. Divisão entre compostos orgânicos e inorgânicos é meramente didática, tá? Alguns grupos ali, alguns compostos se classificam melhor como composto orgânico, outros se classificam melhor como composto inorgânico. O HCN, ele tá ali no time dos inorgânicos, beleza? Então, olha só. Com relação à nomenclatura, gente, a nomenclatura, o que interessa, ó, a nomenclatura preferencial aqui e a nomenclatura UFPR Enem, ela é bem parecida, tá, gente? Prefixo, infixo, nitrila. Então, olha só aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Prop, an, das simples ligações entre carbonos, né? O, né? Porque, na verdade, eu esqueci de colocar aqui que tem um O, né? Prefixo, infixo, mais O, aí mais nitrila. Beleza? Essa é a propanonitrila. Para não ficar propanitrila, ia ficar esquisito. Beleza? Então, esse O aqui é para evitar isso. Benzonitrila, não dá para esquecer dela, tá, gente? Sempre que tiver o aromático, é só lembrar que eles têm a nomenclatura própria, né, do benzeno. Então, benzonitrila, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Aqui está na forma condensada, mas o carboninho aparece. But de 4 carbonos, an, o, nitrila, tá? Butanonitrila. Para o FPR, ó, gente, 2 carbonos et, simples ligações an, o, nitrila. Mas aí o PAC prefere o nome acetonitrila, isso aqui eu coloquei só por curiosidade, beleza? Então, 2 carbonos, utiliza-se o prefixo de origem. Mas Federal e Enem, ó, grava esse nome aqui, etanonitrila. Na verdade, não precisa nem gravar o nome, né, gente? É só seguir a regra ao pé da letra. Prefixo, infixo e a terminação nitrila, que deixa claro de qual função nós estamos falando. Eu acho que essa é a função mais fácil. Beleza? Ah, e esse O, eu tenho que me lembrar dele? Relaxa, meu anjo. Se você for fazer segunda fase, você pode começar a se preocupar com isso. E daí, na hora que você for escrever ali, você vai ver que esse O meio que surge naturalmente. Né? Etanitrila, não, tá esquisito. Etanonitrila. Ah, agora foi. Agora, para uma primeira fase, já vai estar na alternativa, já não esquenta a cabeça, não. Relaxa, bota boas energias aí. Vamos lá. Uma nomenclatura usual, só para lembrar vocês, ó, e fazer uma observação, é cianeto mais substituinte que está ligado ao CN. Então, veja bem, ó, o cianeto vai entrar com essa parte da nomenclatura. Então, o substituinte eles têm que estar ligado ao CN e não ao nitrogênio. Então, perceba que mesmo que eu tenha 2 carbonos aqui, esse é o cianeto de metila, tá? Basicamente, esse carbono aqui não conta. Esse carbono aqui não conta, porque ele já entra no nome com esse cianeto aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui está, ó, carbono e nitrogênio, beleza, cianeto. Quem sobrou? O substituinte aqui. Como é o nome desse substituinte, que está ligado diretamente no carbono de interesse aqui, sem um CH2 no meio, o nome desse substituinte é fenila, beleza? Aqui, ó, 1, 2, 3. Só que aqui, ó, CN, beleza? Essa parte aqui dá nome para o cianeto. Quem sobrou? 1, 2 carbonos, etila, tá? E esse último aqui, nem se esquente, eu nem falei desse substituinte, mas só para você saber que pode fazer isso, tá? Na dúvida, ó, esse é um nome possível. Cianeto, beleza, dei o nome para isso. Agora, como que eu chamo esse radical aqui, esse substituinte de 5 carbonos em ciclo, né? Ora, já que os 5 carbonos é pente, e eu tenho ali pentil, neopentil, todos esses, eu nem falei dos substituintes com 5 carbonos, né? Mas se eu tenho aqui em formato de ciclo, eu posso chamar de ciclopentil, já que eu tenho aqui basicamente, né, a situação, o ciclo que indica que é uma cadeia fechada, o pente que indica que são 5 carbonos e o il ou ila que indica que é um substituinte. Beleza? Lembra que eu ensinei para vocês que a regra da nomenclatura de substituintes basicamente é um prefixo que indique ali o quantos carbonos e de que maneira que eles estão dispostos, mais a terminação il. Então a gente tinha metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, todos esses que a gente está cansado de falar. E lembrando que nomenclatura não é uma coisa escrita em pedras. Se você quiser
Se o nome que você escrever só gerar uma única estrutura, eu não tenho como dizer que o seu nome está errado, beleza? Então, só para você brincar aí. Se vocês forem ver o livro da IUPAC, gente, para vários compostos existem muitos nomes possíveis para serem dados, tá? A IUPAC adota normalmente um nome preferencial, né? Até a Federal e o Enem, eles usam um nome que, teoricamente, era como se fosse um nome preferencial mais desatualizadinho, mas tá ok ainda, é um nome aceito, o nome não gera erros, então segue o baile que tá sucesso, beleza? Vamos para os exercícios então, gente, prometidos para vocês aí. Tá, ó, vamos fazer de conta que eu tô resolvendo o vestibular aqui. Eu não vou nem ler esse. Tá. Não vou nem ler essa parte. Vamos só ver direto o comando da questão aqui, ó. As duas estruturas têm em comum as funções orgânicas. Opa, é para procurar funções orgânicas. Legal. Então, ó, letra A, fenol e ácido carboxílico. Gente, eu já tô vendo de cara que na cefalosporina aqui eu não tenho fenol. Não tem fenol aqui, tá? Eu tenho fenol só aqui em cima, na tetraciclina, beleza? E lembrando que o fenol, só para a gente revisar aqui rapidinho, fenol é quando você tem OH ligado a benzeno. Isso é um fenol, tá? Então a letra A já descartamos. A letra B, cetona e amina. Eu tenho que achar cetona e amina nos dois compostos. Ora, vamos lá. Cetona eu achei aqui, ó, carbonila entre carbonos. Cetona aqui, ok. Cetona. Amina, eu achei aqui, ó, nitrogênio entre carbonos sem a C dupla O. Então aqui eu tenho uma amina. Vamos ver se a gente acha cetona e amina na letra na cefalosporina. Bom, vamos procurar aminas. Aqui, ó, eu tenho um NH2. E esse NH2 está ligado num carbono que não tem carbonila. Isso aqui, gente, é uma amina, porque a amina não tem bola. Ah, mas e essa carbonila aqui? Gente, ela não está neste carbono, tá? É aquele exemplo que eu falei aqui para vocês, ó. É um caso que se cai muito nisso aqui, ó. Isso aqui não é uma amina. É uma amida, perdão, não é uma amida, tá? Isso aqui não é uma amida, tá? Isso aqui é uma amina, aqui tem uma amina, e aqui tem uma cetona, tá? Então, recapitulando, aqui de fato eu tenho uma amina, beleza? Para ser amida, eu tenho que ter no mesmo carbono uma carbonila e um NH2. Isso é uma amida, tá? No mesmo carbono eu tenho que ter carbonila e NH2, tá? Então achei a amina aqui. Isso aqui não é uma amina, isso aqui é uma amida, porque no mesmo carbono eu tenho carbonila e N nitrogênio. Isso aqui é uma amida, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Nitrogênio, só que o nitrogênio está ligado a um carbono de carbonila. No mesmo carbono eu tenho carbonila e nitrogênio. Isso é uma amida, certo? Lembrando, né, aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui também eu tenho um ácido carboxílico, porque esse CO2H, ele pode ser representado como C dupla O, OH, tá? CO2H, beleza? Será que eu tenho cetonas aqui? Não tenho cetonas, que pena. A letra B estava com uma cara de que estava certa, mas eu não tenho nenhuma cetona aqui. Porque, ó, as carbonilas que eu tenho carbonilas de amidas e carbonilas de ácidos carboxílicos. E eu tenho uma carbonila de éster aqui, que só vou falar por curiosidade, gente. Esse AC que aparece aqui, ele é uma maneira de abreviar o radical acil. E lembre que o radical acil, ele tem essa cara aqui, ó. C dupla O CH3. Então quer dizer que aqui, na verdade, é como se eu tivesse isso aqui, ó. C dupla O e um CH3. Então aqui eu tenho uma carbonila de éster, tá? Bem chato isso aqui, gente. Não é comum aparecer, mas estou avisando. Para vocês não serem, é um actínio. Imagina aparecer ali bloco F no negócio, nem a pau, né? Então, lembrando, esse AC que aparece aqui, estou avisando para você, esse AC é uma representação do grupo acetil, tá? A gente vai falar dele na aula que vem, mas por enquanto
Grave esse nome, acetil, tá? Ele tem 2 carbonos, ele deve ter alguma coisa em comum, portanto, com aquele ácido que você nunca pode esquecer, o ácido acético, né? Então, cetoniamina, infelizmente, não foi dessa vez. Mas pode ser que tenha cetoniamida. Ah, não, cetona que eu não achei, né? Cetoniamida também não. Tá, então risca isso aqui. Letra D. Amina e amida. Bom, eu tenho amina, nessa aqui de baixo, e eu tenho amida. Vamos ver se eu acho amina e amida aqui em cima. Ora, eu achei uma amida aqui, ó. Carbonila ligado a nitrogênio. Isso aqui é uma amida. Certo? Então, as funções que eu tenho aqui são amina e amida. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no nosso gabarito. Aula 9.1, letra D, maravilha. Segue o baile. Vamos lá. De novo aqui, ó. Vamos pular esse texto chato aqui. A molécula, ela assusta um pouco, mas olha que de boas, ó. São funções orgânicas que estão presentes na microcistina LR, que é essa molécula aqui. Vamos lá. Álcool, sim, tem um álcool aqui, né? Hidroxila ligada a carbono sp3. Amida terciária. Bom, para eu ter uma amida terciária, lembre-se que eu preciso ter o nitrogênio entre 3 carbonilas, tá? Isso aqui é uma amida terciária, tá? Vamos ver se a gente acha isso. Amida terciária. Nitrogênio entre 3 carbonilas. Vamos lá. Nitrogênio. Aqui não tem uma carbonila, só nesse carbono que tem a carboxila. Aqui tem um, tá? Não estou achando isso. Vamos ver as próximas aqui. A letra B. Letra B fala assim, ó. Álcool, amida terciária, tá? Vamos ignorar essas amidas terciárias por enquanto. Álcool, beleza, aqui eu tenho um álcool, sem dúvidas. Amida primária. Bom, a amida primária é aquela que só tem apenas uma carboxila, é o caso que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ligado no nitrogênio, um carbono de carbonila, e aqui eu tenho um carbono normal, que não é de carbonila. Aqui eu já encontrei uma amida primária. Beleza? E um ácido carboxílico. Ácido carboxílico eu encontrei? Encontrei, só que ele está aqui, ó. COOH, camufladinho. Beleza? Eu falei para vocês que essa é uma forma de representação possível para ácidos carboxílicos, tá? Então, ácido carboxílico. Álcool, amida primária e ácido carboxílico. Resposta letra C. Certo? Conferindo o gabarito. Mantém. Ah, ele está falando letra A. Vamos lá. Ele está cismando que existem aminas terciárias aqui. Será que ele está chamando isso aqui de uma amida terciária? Ora, não tá legal essa classificação não, hein? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, como questão polêmica. Por que polêmica? Porque a nomenclatura que eu vi, a regra que eu vi, o que acontece? Pelo menos da literatura que eu peguei, da fonte que eu peguei, isso aqui seria uma amida terciária. Tá, gente? Provavelmente ele está considerando a amida primária, a amida terciária, com uma classificação meio análoga das aminas, tá? Essa questão. Então eu vou dar uma olhada em outras fontes e eu vou trazer para você, na próxima aula já, eu vou falar, gente, aquela questão estava certa ou estava errada, tá? Pela fonte que eu li, essa questão está errada e o gabarito seria a letra C. Mas eu acho interessante eu dar uma olhada em outras fontes aí para ver se o que está acontecendo aí com essa questão, beleza? Então, semana que vem eu trago para você essa informação, certo? Então vamos lá, letra número 3. De novo, ó, o tramadol e o metronidazol apresentam em comum as funções orgânicas. Vamos lá. Amina e nitroderivados, a gente não falou de nitroderivados, nitrocompostos ainda, né? Eu vou falar deles na aula que vem, mas ó, a gente já está vendo ele aqui, é um NO2.
tá? Mas como ele só aparece em uma molécula e não aparece nas duas, eu não posso dizer que eu tenho, oh meu Deus do céu, que eu tenho essa situação nas duas estruturas, tá? Fenol, fenol e nitrila. Não, não tem o fenol aqui, gente. Esse OH está ligado neste carbono. Ele não está ligado diretamente no anel, então eu não tenho um fenol aqui, tá? Álcool e éter. Legal, aqui eu tenho álcool, de fato. OH ligado num carbono sp3, né? Esse aqui é um carbono que só está fazendo simples ligações. Então, isso aqui é um álcool. Enquanto aqui eu tenho um éter, tá? Aqui também eu tenho um álcool. Só que eu não tenho éter aqui. O que eu tenho aqui é uma amina. Ó, nitrogênio sem carbonila por perto. Então, isso aqui é uma amina. Amina não tem bola, certo? Mesma coisa aqui. Amina. Nenhum dos carbonos tem a bola, né? A C dupla O. Portanto, isso aqui é uma amina. Eu tenho amina e álcool aqui, amina e álcool aqui. São as funções em comum. 3, letra D. Conferindo o gabarito. 3D, maravilha. A 2 é a nossa questão polêmica ali. Eu vou dar uma olhada em outras referências para trazer para vocês se de fato o gabarito está errado ou não. Repito, pela referência que eu usei para montar as aulas, essa questão está errada. Mas eu acho que é interessante dar uma olhada em outras referências também para ver se às vezes a referência que eu peguei não está abichada, tá? Às vezes acontece. Então, olha só. Na 4, estimulantes do grupo anfetamina, beleza, não vou nem ler esse textão, tá? Vamos lá. Sobre as funções orgânicas dessas moléculas apresentadas. Assinale a alternativa correta. Letra A, em todas as moléculas existe a função amida. Ora, aqui, ó, amina ou amida, eu tenho que procurar o nitrogênio. Isso aqui é uma amina ou uma amida? Amina não tem bola. Se não tem bola por aqui, se não tem carbonila, não tem hidrogênio nesses, não tem oxigênio nesses carbonos em destaque, isso aqui só pode ser uma amina. E aqui eu tô vendo éteres, né, gente? Oxigênios entre carbonos. Então, logo na primeira molécula, não tem uma função amida. Então, a letra A está errada, certo? B. Na molécula de MDMA, essa aqui, MDMA, que é o êxtase, né? MDMA, metileno dioximetanfetamina, se não me engano, o nome. Não o nome UPAC, mas é o nome, digamos assim, comercial, né? Então, olha só. Aqui, gente, não existe éster, tá, gente? Porque éster precisa de carbonila. O que eu tenho aqui, ó, são éteres, tá? Lembrando que um éster tem que ter oxigênio entre carbonos, mas um desses carbonos tem que ser obrigatoriamente um carbono de carbonila, tá? Então, não existe éster na função, na molécula do MDMA. Na molécula cetamina, que eu acho que o pessoal conhece por ketamina, né? Existe a função cetona. Sim, gente, olha só. Carbono aqui e cetona aqui. Professor, não é uma amida? Não, para ser uma amida, eu precisaria que o carbono da carbonila estivesse ligado no nitrogênio. Mas perceba que o carbono da carbonila ele está ligado em um carbono e esse carbono, por sua vez, está ligado no nitrogênio. Então, isso aqui é uma cetona, não é uma amida. Cuidado. A letra C está correta. Beleza? Vamos ver aqui. 4, manter. Letra C. Aqui, ó. Beleza? Exercício 5. Então, vamos lá. Tem todo esse trem aqui, vamos ver. 1. O Ga, que é essa molécula aqui, possui um grupo nitrila, perfeito, ó, tá aqui a nitripla, né? E fórmula molecular C5H11N2O2P. Tá, isso aqui tá certo, tá, gente? Depois vocês conferem a fórmula molecular aí pra gente não perder tempo com isso. Esse barco já passou, digamos assim, tá? Lembre lá, ó.
Conte os carboninhos, lembrando que existe um carbono aqui. Cuidado que a grafia de bastão das nitrilas ela é um pouquinho traiçoeira, beleza? 2. O GB, esse cara aqui, e o VX possuem, no mínimo, um átomo de carbono terciário em suas estruturas. Gente, esse carbono aqui, ó, ele tá com muita cara de carbono terciário. Só que, cuidado, ele está ligado a um carbono, dois carbonos e a um oxigênio. Esse carbono aqui é secundário, então cuidado para não cair na cilada, beleza? Então, ó, já matou aqui. Ele está dizendo que o GB e o VX, o GB e o VX possuem no mínimo um átomo de carbono terciário. Bom, a gente já viu que o GB não possui nenhum átomo de carbono terciário, tá? Então, o item 2 é falso. 3. Todos são gases organofosforados e o VX possui uma amina terciária. Sim, gente, ó. Por que eles são organofosforados? Vou falar deles na aula que vem também. Organofosforados porque eles são compostos orgânicos que têm fósforo. É bem simples, ó. Organofosforados. O próprio nome já te diz o que se trata. E o VX possui uma amina terciária. Sim, ó. Nitrogênio ligado a 3 grupos alquil, na verdade aqui 3R, né? Isso aqui eu não vou chamar de um grupo alquil, mas ligado a um certo grupo R. E aqui mais um grupo R. Como é que a gente sabe, né? Lembra que uma amina terciária, ela não tem hidrogênios ligado ao nitrogênio, tá? Todos os hidrogênios da amônia são substituídos por cadeias carbônicas genéricas aqui. Isso é uma amina terciária. O item 3 está verdadeiro, beleza? E na 4, ó, os grupos substituintes ligados a um dos átomos de oxigênio nos gases Ga, Gb e Vx são, respectivamente. Olha que legal, deixa eu deixar em branco aqui. Apagar a tinta só para a gente poder brincar aqui, ó. Ó, ligado no oxigênio do Ga, eu tenho um grupo de 2 carbonos e simples ligações chamado etil, tá? Ligado aqui, ó, no Gb, ligado no oxigênio do Gb, eu tenho um grupo substituinte de 3 carbonos na configuração do isopropil, tá? Lembrando, o isopropil é quando o carbono do meio está ligado no meu átomo, no meu elemento, na minha cadeia de interesse. Enquanto que se eu tivesse simplesmente propil, eu teria que o carbono da ponta estaria ligado no oxigênio, tá? Então, não se esqueçam, gente. No isopropil, ó, a gente tem aqui, ó, 3 hidrogênios aqui nesse carbono, um hidrogênio aqui e 3 hidrogênios aqui. É o padrão 3, 1, 3. Toda aula eu falo do isopropil, né? E aqui, ó, ligado no oxigênio, a gente tem 1, 2, que é o etil, tá? Então, só lembrando para você, gente, se eu tivesse aqui, ó, oxigênio e essa configuração aqui, ó, e aqui o resto da minha cadeia, aqui eu tenho um isopropil, né? 3 carbonos com o carbono do meio ligado no meu átomo de interesse. Isso aqui é o isopropil. Tá? Agora, se eu tivesse aqui no oxigênio 3 carbonos ligados em linha reta, ó, 1, 2, 3, em zigue-zague que eu digo, linha reta que eu digo é sem ramificação, tá? Aqui, beleza, o resto da cadeia. Aqui sim eu teria propil, beleza? Se eu tivesse os 3 carbonos enfileiradinhos. Mas aqui, e claro, a ligação dada pelo carbono da ponta. Aqui quem faz a ligação é o carbono do meio. Isso diferencia isopropil de propil. Não podemos esquecer disso. Então, de fato, o item 4 está correto. Onde eu tenho itens 1, 2 e 4 corretos é na letra B. Certo? Gabaritinho para nós. 5B. Vamos para o número 6, exercício 6. Vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre a reticulina e a morfina. 1. Ambas apresentam as funções éter e hidroxila fenólica. Bom, na reticulina eu tenho um éter aqui, ó, oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter.
Hidroxila fenólica eu tenho aqui, ó. Hidroxila ligada ao benzeno, né, gente? Então, aqui sim eu tenho um fenol. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho hidroxila fenólica, legal. Hidroxila ligada ao benzeno. Aqui, isso é um fenol. E eu tenho éter aqui, porque eu tenho entre esse carbono e esse carbono um oxigênio. Logo, o item 1 é verdadeiro. Beleza? Aqui, ó, o 2, vamos ver, tá um pouquinho mais difícil de enxergar. Deixa eu tirar essas marcações aqui para vocês perceberem uma coisa. A 2 fala assim, ó, ambas apresentam uma mina terciária. Ó, na verdade não tá difícil de enxergar, né, gente? É só você lembrar que o nitrogênio, se ele não tiver nenhum hidrogênio ligado a ele, ó, se ele tiver as três ligações ligadas a carbono, se ele fizer as três ligações com átomos de carbono, isso aqui é uma mina terciária. É bem fácil de enxergar isso, ó. Mesma coisa aqui, ó. Nitrogênio está ligado a um carbono, outro carbono a outro carbono. Está ligado a três carbonos? Sim. Ele tem algum hidrogênio representado aqui? Não. Logo é a mina terciária, tá? Então, 1 e 2 estão corretas. 3. Cuidado com a 3, gente. A 3 fala que ambas apresentam dois anéis aromáticos. Na reticulina, de fato, ó, um anel aromático aqui e outro anel aromático aqui. Agora, na morfina, eu tenho um anel aromático aqui. Só que os outros anéis de 6 carbonos, eles não são aromáticos, gente. Percebam que, ó, esse anel aqui, deixa eu apagar a tinta para vocês não se perderem. Esse anel aqui, ele não apresenta, ele apresenta uma dupla ligação aqui só, né? Porque essa dupla é tanto do anel de cima como do anel de baixo. Mas ele só apresenta uma dupla, né? Que é essa aqui. Por mais que ela esteja aparecendo para cima, mas essa dupla é comum aos dois anéis, tá, gente? Então, mas mesmo assim, isso aqui está longe de ser um benzeno, né? Porque para ser um benzeno, uma cadeia, um anel aromático, eu teria que ter três duplas ligações alternadas. E perceba que aqui embaixo eu também só tenho uma dupla. Ó. Se eu for destacar esse anel aqui, eu só vou ver uma dupla ligação, que é essa aqui, ó. Então, o que, que acontece? Eu não tenho três duplas ligações alternadas. Portanto, aromático mesmo, eu só tenho um anel. A 3 é falsa. Beleza? Então, são corretas apenas 1 e 2. Beleza? Exercício 7 diz o seguinte. Extrair um dente ao... Tá. Sobre as estruturas acima, é correto afirmar. A. O eugenol apresenta um hidrocarboneto insaturado. Gente, o eugenol, ele até apresenta alguns trechos aqui de hidrocarboneto, mas quem manda são as funções, né, gente? Aqui eu tenho um fenol, que eu tenho esse OH ligado num carbono de anel aromático, ó. Perceba que isso aqui é um benzeno, 6 carbonos em ciclo e 3 duplas ligações alternadas, tá? Então, isso aqui é um fenol. Então, já não é um hidrocarboneto, beleza? Vamos lá, letra B. A benzocaína, aqui, possui uma estrutura saturada e homogênea. Nenhum nem outro, né, gente? Ó, eu tenho heteroátomo entre carbonos aqui, portanto, ela é heterogênea. E aqui eu tenho duplas ligações entre carbonos, que torna essa cadeia insaturada. Então, a letra B é definitivamente falsa, tá? A letra A eu vou desconsiderar também. C. As duas estruturas apresentam hidrocarbonetos insaturados e heterogêneos. Não, mas vamos ver as outras. Se verifica a presença de um grupo funcional ácido carboxílico no eugenol. Ácido carboxílico no eugenol, não, né? Ó, não vejo ácidos carboxílicos aqui. Eu só estou vendo um éter aqui, que eu tenho oxigênio entre carbonos, aqui eu estou vendo um éter, estou vendo um fenol aqui, que eu tenho OH ligado ao anel aromático, e só isso, tá? Eugenol, 4 ali, o 2-metoxi, tá? Não, beleza. Na letra E, a benzocaína possui um grupo funcional amina e uma estrutura insaturada. Perfeito, gente. Olha só. Nitrogênio ligado a carbono,
sem C dupla O aqui, ó. Eu não tenho, esse carbono não é um carbono de carbonila. Então, o que que acontece? Se a amina não tem bola, isso aqui é uma amina, tá? E a cadeia é de fato insaturada, porque tem duplas ligações entre carbonos, tá? A resposta é a letra E. 7, letra E. 7, letra E. 7, letra E. Agora vamos ver com calma aqui, ó, a questão 8, nossa saideira. Ó, o aromatizante artificial antranilato de metila é utilizado por alguns fabricantes de gelatina de uva. Essa substância deriva do ácido antralínico, que possui as seguintes características. Ó, agora, olha só, antes disso, veja bem uma coisa aqui, ó. Escreva a estrutura plana do aromatizante e cite as funções químicas a que ele pertence. Então, vamos lá. Vamos ler de novo isso aqui, ó. O aromatizante artificial antranilato de metila é utilizado por alguns fabricantes da gelatina de uva. Essa substância deriva do ácido antranílico, que possui as seguintes características. Então, essas características, gente, são do ácido antranílico. Como que é o ácido antranílico? Ora, ele é um ácido carboxílico aromático. Então, ele provavelmente tem essa cara aqui, ó. Ácido carboxílico aromático, tá? Apresenta um grupo amino na posição orto. Posições orto são as posições 1, 2. Então, se isso aqui é o carbono 1, por definição, já que ele tem o grupo funcional, o grupo amino deve estar no carbono 2, que eu vou colocar ele aqui em cima. Podia ter colocado aqui nesse carbono? Podia, mas eu coloquei aqui porque eu quis, porque eu mando, porque eu estou na minha casa, tá? Então, vamos lá, o que que acontece? Agora vamos verificar aqui, ó. Possui fórmula molecular C7H7NO2. Vamos lá. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. Beleza, C7. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Beleza. C7H7. N do nitrogênio, que só aparece uma vez. E O2, porque tem 2 oxigênios. Beleza? Só que esse é o ácido antranílico. O que eu quero saber é a fórmula do antranilato de metila. Olha o repertório aqui, gente. Primeiro, qual que é a função, ó? Ato de ila é éster. Lembrando, éter oxiano. Éster ato de ila. 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 Éter oxiano. Esterato de Ila. Heteroxiano, esterato de Ila. Certo? Então, o que a gente tem aqui é a seguinte situação. Nesse caso, ato de Ila, éster. E o éster, ele é obtido pela reação de esterificação entre um ácido carboxílico. Então, a parte do ácido carboxílico está aqui, NH2, mais um álcool. Só que esse álcool, ó, então esse aqui é o ácido antranílico. E lembrando que ico vira ato, então isso aqui vai dar origem, essa parte aqui vai dar origem ao antranilato, né? E a metila vem do álcool, né? Lembra que a parte ali do nome, né, o substituinte vem do álcool. Quem é o álcool de um carbono? É o metanol, CH3OH. Portanto, fazendo a esterificação, gente, o oxigênio aqui, ele vem do álcool, portanto, esse H com esse OH caem fora para formar água, e o produto vai ser esse carbono aqui vai se ligar nesse oxigênio aqui. Então, a gente vai ter, aqui está, NH2, agora, ó, C dupla O. Esse carbono, como eu disse para você, ele vai se ligar no OH. Perdão, no oxigênio, aqui, nesse oxigênio.
E esse oxigênio está ligado a um CH3. Esse hidrogênio foi embora junto com esse OH aqui para formar água, gente, tá? OCH3. Então aqui está a fórmula estrutural desse aromatizante. Esse é o antranilato de metila. Quais as funções químicas que ele pertence? Ora, eu tenho um éster aqui, que é oxigênio entre carbono, sendo um deles de carbonila. Então, isso aqui é um éster. E aqui eu tenho ó, NH2 ligado a um carbono, e nesse carbono não tem carbonila, a amina não tem bola. Portanto, isso aqui é uma amina. Show, meu povo? Ficou parecendo um acento isso aqui, é um pontinho. Certo, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa, bem mais tranquila do que a nossa aula de conteúdo, beleza? Então, vamos descartar tudo aqui, trocar uma ideiazinha com vocês, parar minha apresentação. Então, gente, a única polêmica que a gente teve aqui, né, foi com relação àquela classificação das amidas, quanto a primária, secundária e terciária. Eu acho que até sei o que aconteceu, tá? Eu acho que aquela questão lá de amidas N monossubstituídas, aminas primárias NN dissubstituídas, aquilo eu vi numa referência que eu vou ver se bate com outras, tá? Então, se não bater, questão, daí eu trago o retorno para vocês, tá? Agora, se o negócio for Torre de Babel, aí eu trago para vocês também, né? Porque é interessante vocês saberem até o que vocês podem peitar depois. Se, pô, caiu isso aqui, mas em tal referência tinha isso, em tal referência tinha aquilo, como é que faz? Tá? Então, é isso aí, meu povo. Vejo vocês então na próxima aula. Um grande beijo e até lá.